Olá, está no ar por 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Porto 360. Esta semana aqui no Porto 360 Entrevista, nós vamos conversar sobre o tema que é o principal tema hoje do setor portuário: tecnologia e inovação. Como você bem sabe, o Porto 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN Santos. Meu entrevistado desta semana é Wagner Pereira, um dos maiores conhecedores do tema no nosso país. Vou arriscar, na América Latina. Wagner, obrigado pela presença, que prazer te ter aqui com a gente no Porto 360 Entrevista. Max, é um grande prazer estar aqui, obrigado pelo convite, sua, Grupo Tribuna, Grupo CBN, e vamos lá falar do que a gente gosta de fazer, né? Tecnologia, trazer ganho para as empresas. Wagner, eu vejo muito, né, na mídia de um modo geral, e principalmente as pessoas comentando, que da porteira para dentro, os terminais hoje portuários do Brasil são o estado da arte comparativamente com portos ou terminais espalhados pelo mundo. A gente realmente atingiu o estado da arte ou faltam etapas ainda para que a gente possa atingir esse estágio no tocante à tecnologia? Não estou falando de inovação, que são coisas completamente distintas. Em tecnologia, qual é a tua avaliação? Bom, falando em termos operacionais, eu não tenho dúvida que o Brasil é um polo, inclusive, de condução de processos operacionais e que tem um grande nível de excelência no que faz. Agora, em termos de tecnologia, a gente ainda tem um longo caminho para percorrer. A gente tem aí níveis de maturidade diferentes dentro do terminal com relação a sistemas, TOS, ERP, todos os sistemas que fazem parte do ecossistema para fazer um terminal operar. E a gente tem ainda uma distância muito grande para o que a gente fala de automação. E hoje o grande mote, na verdade um mote que já está há muitos anos fora e ainda não veio para o Brasil, é justamente o que dá o ganho operacional dos Olha. investimentos que você faz. Nesse passo, nós ainda estamos engatinhando. Tivemos algumas coisas, você vai lembrar bem, por força de medida de lei, medida provisória, que exigiu Obrigatoriedade. que exigiu o uso do OCR nas operações de recebimento. Leitura de caracteres, a placa do caminhão e o número do O número do container, por container. exemplo. E isso foi imposto, né? E então os terminais tiveram que correr para esse primeiro nível de automação e maturidade tecnológica nas operações, tirando Mas a foi operação. uma automação efetiva mesmo Não. do gate de entrada ou foi um cumprimento legal, né? Por obrigatoriedade legal? Só colocou lá o menor preço, né? Ou seja, cara, como eu sou obrigado a colocar, deixa eu comprar esse tipo de tecnologia aqui, XYZ, porque ela é o que tem o menor preço e eu vou colocar e vou instalar porque eu tô sendo obrigado. Como é que tá essa mentalidade aqui no Brasil, né? Porque quando a gente fala em tecnologia e inovação, a gente tem que pensar em solução e principalmente aderência de sistemas, né? O que é aderência de sistema? Eu olho o meu processo, avalio o sistema que eu quero adquirir e vejo se ele tem aderência com o meu processo. Se não tiver pelo menos ali 70% de aderência, não vale a pena você comprar Não vale. aquele sistema. Tô certo na minha afirmação? Como é que tá o mercado hoje, né? Eu sempre tenho essa preocupação dessa mentalidade de compra dos portos do Brasil de um modo geral, que é uma percepção um pouco também com o processo licitatório, né? Você está sempre baseado Exato. no preço. E o preço, obviamente, quando o foco é tecnologia, não é o principal pilar de Exatamente. decisão. Cara, você tocou num ponto que eu acho sensacional. Inicialmente se fez por força de lei. Ponto. Se implementou a tecnologia, base no preço. Tinha o menor preço, os fornecedores, comprei a tecnologia. Hoje, puxado por alguns players que têm uma mentalidade internacional, a de vista de World, o próprio grupo Itapoá, que tem como um dos joint ventures Maersk, eles melhoraram o processo olhando o que acontece já fora do país. Então, assim, eles automatizaram os quiosques, você já tem um primeiro nível de automação bem maduro na parte de gate. Para quem não conhece, automatizar o quiosque é como você entrar num estacionamento, né? Você vai Perfeito. lá, você tem um processo automatizado do estacionamento e é levar, Analogia perfeita. Analogia obviamente, perfeita. isso para dentro dos terminais, mas com toda a complexidade, Exato. né, documental, Por trás do processual, processo, do processo de entrada de cargas no terminal. Então, isso veio muito puxado por esses players, o que é ótimo para o Brasil. Agora, nós estacionamos, né?
no momento da crise, a gente sempre fala, né, que a mentalidade do europeu, do americano, ela é diferente. Na crise eles investem, a gente faz o contrário. Na crise a gente retrai. E por que o americano investe na crise, o europeu? Porque ele sabe que a demanda vai ficar reprimida e que ela vai vir muito forte. E é o momento certo de fazer o É ali. investimento e a implementação, principalmente. Exatamente. Né? Você não vai implementar um sistema complexo quando você está movimentando milhares de Você vai containers. atrapalhar a sua operação Faz e perder todo dinheiro. sentido, ótima colocação. E aí o que acontece? Estes terminais acabaram puxados por essa referência internacional, finalizando essa primeira parte. Agora, nós estacionamos, precisamos fazer o quê? Olhar a periferia. A descarga do navio, alguns terminais já têm se movimentado, olhar a movimentação de pátio, e a gente vê um passo muito forte por causa do ESG das empresas nesse sentido. Por quê? Para que eu possa fazer a automação dos equipamentos, eu tenho que fazer um primeiro estágio, que é eletrificar esses equipamentos. Claro. Hoje os nossos equipamentos, a maioria Da é matriz diesel, de fornecimento e de energia, né? Tu vê como tudo está interligado. A gente está Claro. falando de tecnologia, Claro. mas tem tudo a ver com o meio ambiente, né? E inovação. E uma coisa não sai sem a outra. Sem dúvida. E aí eles começaram a pensar nisso, tanto que a gente tem alguns terminais, um terminal em específico aqui no Brasil, Porto Itapuá, que já está trabalhando na questão de eletrificação de 100% da sua operação, né? E isso vai puxar, eu não tenho dúvida, os demais. Agora, nós estacionamos, Maxwell. A gente pode recordar, anos atrás, viagens que a gente fez, conhecendo terminais fora do país, o quão maduro já está o processo de uma descarga eletrônica. Você tem o control room nos terminais, para quem não sabe, a sala de controle já é o estado da arte da automação, é aonde você tira a pessoa da área insalubre, coloca ela dentro de uma sala de operações e ela movimenta por um joystick, analisa os dados operacionais, quer dizer, ela faz tudo fora do ambiente insalubre, sem risco, totalmente acomodado numa sala onde ela pode tomar as melhores decisões, né? Então, isso ainda está começando no Brasil. Nós temos uma série de produtos que fazem esse controle. Eu posso te dizer, 2 ou 3 de 38 estão fazendo, né? Então, Uau. é muito pouco. É muito pouco. E a gente espera que, com os incentivos que estão sendo dados recentemente, especialmente na questão da lei dos portos, a questão da renovação da parte de importação, tarifas, que isso motive mais os terminais a ir para essa segunda fase. Porque, veja, Maxwell, nós temos uma demanda reprimida de movimentação de container. A SPA, o tempo todo, vem mencionando os números que vão vir de 2024 em diante. Não é possível que os terminais não comecem a estar olhando para esse futuro. Ele vai ser inerente. Não adianta você achar que vai estar economizando agora, porque a hora que a demanda vier e se o terminal tiver com 100% de ocupação, aí você não consegue movimentar e vai perder dinheiro. Você tocou num ponto e eu quero trazer essa informação à luz, né? E eu venho rotineiramente batendo nesse ponto especificamente, Wagner. A gente, num passado não muito distante, né, por uma questão de falta de capacidade, por falta de infraestrutura, por processos extremamente mal definidos, fizemos uma série de investimentos em tecnologia e inovação que, de uma maneira ou de outra, ajudaram aos terminais performar melhor do que necessariamente o era antes de inúmeras concessões. O governo, por si só, tinha uma dificuldade muito grande também de prover essas concessões no Brasil. E aí me parece que a gente superou essa etapa. Hoje, achamos um mecanismo de gerar concessões e assim sucessivamente. E aí vai a minha primeira pergunta. A gente não está aumentando o problema, né? Por que eu pontuo isso? Porque hoje nós já temos terminais instalados e implementados, movimentando um volume significativo de carga, e a gente está gerando mais concessões a fim de resolver o problema de capacidade. Perfeito. Ok, mas até onde entendo, primeiro, né, isso é uma regra mundial, você investe em infraestrutura, define os processos para depois pensar em sistemas. Aqui no Brasil a gente fez ao contrário, né? A gente foi lá e colocou sistemas para resolver problemas de processos extremamente mal estruturados e a gente está com um porto colapsado. Eu não vou falar que é à beira do colapso, porque colapsou. Quem vai ali na Lemoa, quem vai na entrada da cidade, a gente percebe o colapso que é até a própria perimetral, é impossível de andar. Essas novas concessões que a gente avalia, né, elas podem se tornar um problema ou a gente vai continuar sonhando com esses investimentos, né, que são anunciados e assim sucessivamente, sem essa infraestrutura? Essa é a minha pergunta. E para finalizar, eu sei que eu me alongo porque eu quero pegar o teu conhecimento. O segundo, a gente percebe outros portos do Brasil crescendo significativamente e Santos deixando de fazer
a sua lição de casa no tocante à infraestrutura. A gente já vem perdendo carga para outros portos. Perfeito. Como é que você avalia esse cenário daqui para frente, né? É um cenário que o Porto de Santos continua batendo recordes ou a gente vai continuar perdendo cargas como a gente está perdendo? Isso também é um outro recorde, né? Um outro ponto. Eu acho que são coisas que vêm concomitantemente trabalhando juntas. Se você não tiver uma infraestrutura adequada, você não tem capacidade de escoamento de carga. Então não adianta você aumentar a capacidade de recebimento de tonelagem de container se você não consegue escoar essa carga. Vou dar um exemplo. A gente já tem que se preparar para fevereiro. Março, finalzinho de fevereiro e início de março, que a gente sabe da safra. Embarque de safra, como fica a entrada da cidade. Ontem, eu saí da ponta da praia para vir até a João Pessoa. Eu passei aqui na frente. Eu demorei 50 minutos, porque na frente do Moinho Santista tinha alguns caminhões parados para entrar no Moinho Santista. Você tem noção disso? Era um dia de semana. Essa é a relação Porto-Cidade. Essa é a relação Porto-Cidade. É isso que eu não consigo entender da percepção ou da falta de percepção do poder público no tocante a, cara, vamos dar na mão da iniciativa privada a gestão dessa área, porque ela tem o conhecimento para fazer isso. Haja vista a nossa experiência como era antes, modelo de condomínio, na gestão da dragagem, né? Que ela funcionava quando estava na mão dos terminais. Mas é um exemplo para te mostrar o quão é importante você ter a parte de infraestrutura. Posto isso, não vai adiantar você aumentar a capacidade de carga da retroárea, na área de zona primária, se você não tiver uma infraestrutura adequada para escoar essa mercadoria. Trem, mais rodovias, acessos. Hoje a gente está falando muito do túnel Santos-Guarujá. Me parece que o Porto de Santos só vive disso. E eu acho que, se eles não perceberem, o nosso maior problema hoje é mandar carga para São Paulo. Então você vai aumentar a troca de carga entre Santos e Guarujá, ok. E a saída dessa carga? Então assim, você precisa pensar como um todo. E aí eu acho que falta um pouquinho da percepção, né, da pasta de infraestrutura no tocante a, cara, vamos melhorar a infraestrutura e depois, com essa infraestrutura melhorada, vamos conceder para a iniciativa privada as áreas com um critério de operação nível mundial. Agora, a gente está falando de dar área sem saber como a carga chega na indústria. Então, é o famoso erro do brasileiro, né? Vamos pensar no aqui sem pensar no todo. Maxwell, quanto tempo a gente fala em vários programas de planejamento? Não é só planejamento, eu falo isso, eu tenho pego um pouco a aversão a essa palavra, Wagner, se você me permitir, porque em qualquer lugar que eu vou, as pessoas falam assim, planejamento, né? A gente tem que ter planejamento. Eu falei, é uma palavra muito bonita, né? Mas quais são os papéis e responsabilidades? Aí é que eu me preocupo, né? Eu acho que você pode fazer um bom planejamento, mas se você não tiver o to-do lá, ou seja, quem vai fazer, o que, quando, como e onde, a gente não sai do lugar e a gente vive estudando e não passa de ano nunca, né? Eu vejo inúmeros estudos que a gente tem, não só no Porto de Santos, mas em outras esferas também da logística, principalmente patrocinados pelo governo federal, né, ou até propriamente o governo estadual, e são estudos que estão aí na gaveta, guardado, e que nós gastamos milhões e milhões de reais tentando inventar a roda de algo que a gente não precisa necessariamente inventar. Túnel, quantas vezes você já ouviu falar que foi feita uma atualização do projeto? Mais 5 milhões, mais 7 milhões. Então, assim, uma coisa interessante é o que você falou aí, e é verdade mesmo, já houve uma diminuição do espaço e da distância entre a iniciativa pública e a iniciativa privada. Sim. Quando você escolhe pessoas que conhecem... Demoramos 20 anos. Demoramos 20 anos. Mas as escolhas que foram feitas inicialmente, inclusive na entrada desse novo governo, foi por optar por recursos que tinham conhecimento na nossa região. Então, foi acertada a vinda do Márcio, foi acertada, os nossos deputados entenderam a importância deles no papel de cobrar melhorias na região, o próprio governo do estado de São Paulo entendeu a importância de melhorar essa matriz de transporte, porque beneficia também o estado de São Paulo, né? Aumenta a arrecadação de impostos, a cidade se beneficia, todos ao redor, e aí a relação Porto-Cidade funciona de uma forma mais harmônica, porque é inadmissível, Maxwell, você sair da sua casa para ir para qualquer compromisso e, eventualmente, você ficar parado num trânsito que ele não é oriundo da cidade. Sim. Né? O porto, ele está na cidade, mas ele não é a cidade, ele não pode impactar na cidade. E aí entra toda essa percepção que já diminuiu, mas ainda temos um longo caminho. Eu sinto muita falta de ver no programa do governo de investimentos, cara, segunda pista da Imigrantes, né? Projeto, de repente, para se levar container por trem, double deck para São Paulo, cadê? Né? Então são coisas que a gente já poderia estar evoluindo se tivéssemos isso na nossa
pauta, se fosse algo que vem de cima para baixo. Porque o nosso grande problema hoje, Marcos, e até eu vou voltar na primeira pergunta que você fez, como é que está o nível dos terminais, eu não tenho dúvidas que da porta do gate para dentro, o terminal é excelente operando. Ele sabe fazer aquilo, tirar uma caixa de um lado por outro da forma mais rápida e com maior quantidades possíveis de movimentos num período de tempo. Não tenho só dúvida. containers, a gente E pode não só falar container. dos commodities também no modo geral. Exato. E a administração de pessoas, enfim, o terminal funciona. Da porta para fora, que é o nosso problema. Se a gente parar para falar e levantar e elencar os 10 maiores problemas que a gente tem hoje na movimentação de carga do país, eles vão estar relacionados, 7 dos 10, com certeza com infraestrutura. Wagner, para a gente poder finalizar, eu tive mais recentemente conversando com a secretária executiva, né, do Ministério de Portos e Aeroportos, a Mariana Pescatori, que me comentou a respeito do BL eletrônico, né, o que necessariamente também vem a acompanhar a do INPE, né, Sim. que a gente percebe que são iniciativas realmente focadas em tecnologia e inovação que vão transformar as operações portuárias dentro da nossa região. Como é que você avalia essas duas iniciativas, né? E o que efetivamente isso vai contribuir na movimentação de cargas aqui no Porto de Santos? Marcos, eu vejo com muita alegria essa evolução tecnológica dos últimos anos da iniciativa pública com a iniciativa privada. A gente tem visto os órgãos anuentes se aperfeiçoando e passando o papel para meio eletrônico, né? É até difícil a gente elogiar isso assim, pensando, cara, mas a gente está na era da tecnologia. Mas durante muitos anos os órgãos anuentes, eles eram por papel, você sabe, o cara tinha que ter uma autorização específica, com um registro específico, para ele liberar uma carga, um BL, uma vistoria, enfim. Então isso é uma coisa muito boa. Agora, ainda temos um longo caminho, porque a gente já está falando do BL eletrônico há muito tempo lá fora, já existe já, e a gente aqui ainda está para implementar. Esse é o problema que a gente tem. A iniciativa, e aí onde eu falo que às vezes a iniciativa pública, ela deveria pensar no seguinte, vamos dar liberdade para a iniciativa privada. Por quê? A gente sabe que os órgãos que fazem o desenvolvimento disso estão no gargalo, certo? Claro. Então, se eu não tenho capacidade, crio as regras, mercado, se resolva. Eu preciso da informação dessa forma. Não inventa roda. Não inventa a roda e dá para quem sabe fazer o negócio da forma correta. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma ótima notícia para o mercado o governo estar deixando eletrônico todos os seus processos. Você pontuou essa questão do governo, né, prover soluções de desenvolvimento de sistemas e plataformas, que é uma preocupação que particularmente eu também o tenho. Você é um grande especialista da área, você bem conhece isso, e eu percebo que naturalmente o governo, né, ele tem dinheiro para investimento em CAPEX lá, né? Ele quer fazer um investimento, ele tem condição de fazer o investimento. O problema está no OPEX lá, né, no operacional. Como é que eu mantenho aquilo ali? Né? Porque muitas vezes quando você compra um celular, você precisa carregar o celular. Exato. Então, se você não tiver tomada em casa, não adianta você comprar o melhor celular do planeta se você não tem tomada para carregar. Não faz sentido. Então, você tem que manter tudo aquilo que você faz de investimentos. E eu percebo que politicamente, né, para jogar para a torcida, a gente sempre olha para o investimento. Exato. Olha, tem um novo investimento ali, um novo investimento acolá. As cifras são essas. As cifras são essas. E francamente falando, depois de um ano, aquele investimento que foi feito, ele é jogado Lixo. fora porque não se mantém. Quando fala em sistema, é pior ainda. A gente teve o exemplo mais recente do Port Community System, no qual eu estava olhando quem fosse pagar a conta. E na verdade não estava nem preocupado quem fosse pagar a conta, me preocupava mais quem manteria Exato. o sistema. E a gente tem uma dificuldade muito grande de integração de dados. Exato. Eu falei do BL eletrônico, né? Falei da do INPE, a declaração de importação também de forma eletrônica. Como tratar a integração de dados com um governo tão míope para essas questões de desenvolvimento e integração de dados? A gente ainda sofre muito com isso. Sofremos muito. Você falou aí do sistema de controle, né? Aqui, podemos citar o VTMS, o agendamento eletrônico de cargas, Marcos. Você lembra? Olha, vamos ter uma área de pátio lá em São Paulo, o container só vai descer quando tiver agendado e pronto. Tudo isso, né? E achando que o sistema vai resolver. Bom, hoje a gente fala muito em termos de tecnologia da camada de integração, né? Então, os terminais, eles têm uma inteligência no desenvolvimento da sua tecnologia para estar prontos, Max, ou estarem prontos para você fazer as coisas plug and play. Então, eu tenho um ERP, eu plugo ele no meu TOS. Eu tenho um sistema de reefer, eu plugo ele no meu TOS. E isso já está pronto. Mas você está falando, você está olhando para o lado privado. Lado de cá, a perna privada o que lá. falta? O lado de lá.
o lado da iniciativa pública, desenvolver. Você sabe como é que são feitas as integrações na maioria das vezes hoje, Max? Conta. O cara abre a tela do sistema, um robô vai lá, copia o dado de um campo e joga para dentro do sistema. Você não tem uma DLL, você não tem... O que eu tô querendo dizer com isso? A nível simples, para que as pessoas entendam. Você não tem um lado como de se lá fosse- preparado. Eu gosto de dar exemplos simples aqui, me corrija se eu estiver errado. É como se eu tivesse na tela do computador o Excel aberto e na outra um sistema desenvolvido. Exato. Aí eu não consigo integrar, óbvio, o Excel com o meu sistema. Então eu crio um robozinho que vai lá na planilha do Excel, copia aquele número e leva pro Joga meu pra lá. sistema. Só para eu não ter que dar Ctrl+C, Exatamente. Ctrl+V de um lugar pro outro. E aí ele É faz isso? isso. Ou eu entendi errado? Exatamente isso. Aí eu te pergunto, como você pode... Por isso que é onde eu digo, Maxwell, o governo ele é muito bom enquanto ele cria a regra e faz o controle. Quando ele tem que executar, falta o conhecimento prático, teórico da operação, de tecnologia. E aí, o que deveria ser fácil para quem vai usar o sistema se torna difícil e penoso. Claro. Se você tivesse uma camada de integração pronta do lado de lá, nós não estaríamos falando disso. Você bem conhece essa parte de integração para automatização de equipamentos, OCR, etc. O quão importante é você ter uma camada de comunicação robusta, Sem dúvida. né? E a gente não tem isso do lado de lá. Culpa do governo? Claro que é, porque se o governo não entende o papel dele, que é de controlar e fiscalizar, fica difícil, ele não vai conseguir esticar a mão e fazer tudo, né? Então, hoje falta você ter ainda claramente para onde a tecnologia do governo brasileiro está indo, Max? Você sabe? Eu não sei. Eu Não. não me arrisco a dizer. A gente está falando de uma parte do processo que é Porto, mas a gente tem Receita Federal com informações pessoais, você tem a aduana, o mapa, você tem uma série de órgãos, Exército, que você troca informações e eu te pergunto, qual é o plano de tecnologia de todos esses órgãos? Eu fico muito feliz porque a Mariana, né, e o Tetsu tá com ela também, né, são duas pessoas que dominam bem o tema e o assunto, e boa parte dos avanços que a gente teve, a Mariana, que hoje é secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, partiram dela ou da equipe dela ali. Então, particularmente, eu fico muito feliz com isso. Wagner, infelizmente o tempo acabou, cara. Que papo bom, como é bom toda vez que a gente senta para conversar, a gente precisa fazer mais isso. Eu que conheço o Wagner há alguns anos, acho que desde os meus 18, 19 anos, então devem fazer aí uns 3 anos que eu te conheço, né? Eu tô com 25, brincadeiras à parte, mas sempre tivemos uma boa amizade, uma boa relação e uma troca, principalmente, Wagner, de conhecimento. E eu fico muito feliz de hoje estar aqui, né, no Grupo Tribuna, junto à CBN Santos também, com milhares de ouvintes, levando esse teu conhecimento para todos eles. Obrigado pela tua presença aqui. Max, é sempre um prazer a gente poder falar um pouquinho desse ecossistema tão complexo que é o Porto, né? Mas que traz tantos benefícios para onde ele está, se for implementado de forma correta. E eu estou sempre à disposição, sempre que você precisar. Você é parceiro de longa data. Daí, como você bem sabe, eu vou ficando por aqui, sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço, até quarta-feira que vem. Porto 360.